Oi pessoal, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre riscos e aquisição em projetos, né? Dando continuidade, aí são os fatores finais para a gente terminar todos os itens de elaboração de um projeto. Antes, vamos definir o que é risco. Risco é um evento ou uma condição incerta, caso aconteça e tenha um efeito que pode ser negativo ou positivo dentro de uma empresa. A palavra risco significa ousar. Tem pessoas que se arriscam mais, pessoas que se arriscam menos, são mais comedidos. Na gestão de projetos, os riscos podem ser classificados de acordo com o nível de conhecimento, como riscos conhecidos ou riscos desconhecidos. Também efeitos provocados, que podem ser efeitos negativos ou positivos, ou quanto à sua abrangência, né? Riscos individuais ou gerais. Quando nós falamos lá das classificações entre, por exemplo, riscos conhecidos e riscos desconhecidos, os conhecidos, como o nome já sugere, são os riscos que o gerente já prevê e que existem, né? A partir dessa consciência, esse profissional consegue planejar as ações com antecedência e lidar com esses tipos de riscos. Os desconhecidos são aqueles que o gerente de projeto não faz a menor ideia que pode acontecer. Por exemplo, agora, né, nós tivemos essa questão do coronavírus aí, e ele, com certeza, para muitas empresas, foi um risco desconhecido, né? Mesmo que esse profissional tente pensar nas possibilidades, ele gastará muito tempo e ainda assim não conseguirá identificar as possíveis situações de risco. Os riscos podem ser também negativos ou positivos. Os negativos são considerados ameaças ao projeto. Os positivos são considerados oportunidades. Os negativos podem acarretar atrasos, estouro de orçamento, perda de reputação, e o gerente de projeto deve programar ações para reduzir esses impactos. Já os positivos trazem redução de tempo e de custo, e melhor desempenho e ganho de reputação, ou seja, trazem maiores potencialidades para o projeto. Os riscos também podem ser individuais ou gerais. Os individuais é a condição incerta, que pode acarretar em efeitos positivos ou negativos em uma parte específica do projeto. Os gerais é um efeito incerto do projeto como um todo, decorrente de todas as fontes de incerteza. Então, os gerais, eles vêm a partir dos riscos individuais, né? Enquanto os individuais é uma condição de incerteza, os riscos gerais é um efeito de incerteza. No que tange a classificação dos processos do gerenciamento de riscos, segundo o PMBOK, nós temos o planejamento e gerenciamento de riscos, que é voltado ao item de planejamento, como nós já dissemos, e se preocupa com a definição e guiar as atividades que fazem parte da gestão de riscos. A identificação de riscos também faz parte do planejamento e é responsável por mostrar quais são os riscos e a forma como esses riscos podem afetar o projeto, além de procurar fazer a documentação necessária desses riscos. A realização de análise qualitativa dos riscos também é da fase de planejamento e trata do processo como um foco de prioridade, priorizar os riscos para que se possa fazer uma análise e realizar as ações adicionais para avaliação e verificar um comparativo entre os impactos e a probabilidade desses riscos. Já a realização de análise quantitativa também integra os processos de planejamento, tem foco na análise numérica, bem como no efeito em que os riscos têm ou podem causar dentro de um projeto. Na fase de planejamento das respostas aos riscos, também, como já dito, faz parte do planejamento, trata dos processos de desenvolvimento e de opções e ações que visam o aumento das oportunidades relevantes e a diminuição significativa dos riscos que podem prejudicar o nosso projeto. E por fim, na fase de monitoramento e controle, nós consideramos esse processo de monitoramento e controle como um processo de implementação de um determinado plano que ofereça respostas aos possíveis riscos, além de acompanhar os riscos e identificá-los, monitorando caso eles persistam durante o projeto. Segundo
a visão de iCode em 1998, na página 102, ele diz que os riscos são identificados por 3 elementos básicos. Primeiro, o cenário. Segundo, a probabilidade que existe do evento acontecer. E terceiro, as consequências que esse risco pode provocar. Segundo Kenzer, também em 1998, da página 67 até 69, ele também diz que são 3 componentes básicos, só que ele chama esses componentes de evento. O segundo componente de probabilidade, a probabilidade que existe de esse evento se tornar um fato. E o terceiro ele chama de impacto, que é o que esse fato terá como consequências dentro do projeto. Agora nós vamos falar um pouco sobre as aquisições ou o gerenciamento de aquisições. O gerenciamento de aquisições ele traz em volta de si todas as partes integrantes do projeto: escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação, riscos, partes interessadas, a integração. Então, o que é aquisição? É um conjunto de processos que tem por objetivo obter um produto ou um serviço de um fornecedor externo à equipe do projeto. Esse fornecedor pode ser tanto de uma área da organização como de outra. Nós também podemos trabalhar a partir dos processos dentro desse gerenciamento de aquisições. Mas antes, queríamos dar uma definição desse gerenciamento de aquisições a partir dos autores aqui da nossa apostila, certo? Segundo a guia PMBOK 2008, a aquisição de projetos inclui todos os processos de gerenciamento de contratos e controles e de mudanças que são essenciais para o desenvolvimento e administração dos contratos ou pedidos de compras emitidos. Essas aquisições incluem a administração de todos os contratos que foram emitidos por uma organização externa, no caso o comprador, e que está adquirindo o projeto de uma organização que executa, no caso o fornecedor. Há uma administração de obrigações contratuais distribuídas em uma equipe de projeto pelo contrato. Agora vamos falar sobre os processos de gerenciamento das aquisições. Nós temos dentro desse processo planejar aquisição, conduzir aquisições, administrar aquisições e o encerramento das aquisições. No que tange a planejar as aquisições, essa é a etapa que documenta as decisões de compra do projeto, especifica a abordagem que será utilizada para fazer as aquisições e identifica os vendedores em potencial que atendem às demandas exigentes no projeto. Em outras palavras, consiste em dizer o que será adquirido e como será adquirido. Para conseguir responder essas questões é preciso detalhar as características que a solução a ser contratada deverá ter, preparar uma estimativa de custos gerais para determinar o orçamento, divulgar a oportunidade de contratação, identificar uma lista de vendedores qualificados, receber e avaliar proposta. Em relação a conduzir as aquisições, ela é o momento de avaliar as propostas recebidas. É preciso escolher o fornecedor que melhor atenda às necessidades estabelecidas como uma parceria. Essa característica também é possível ter mais do que um fornecedor como forma estratégica dentro do projeto. Um contrato é composto de cláusulas que ajudam a conduzir a relação entre cliente e fornecedor durante um determinado período, aplicando métodos com foco em garantir o bom desempenho do contrato em termos de prazo, custo e qualidade das entregas, numa relação de ganha-ganha. Conforme a guia PMBOK, para conduzir as aquisições é necessário especificação do trabalho das aquisições ou principais entregas, criar um cronograma, marcos ou datas até qual o cronograma é requerido, criar relatórios de desempenhos, preços e condições de pagamento, critérios de inspeção e de qualidade de aceitação, garantia de suporte futuro ao produto, incentivos e penalidades, seguros e obrigações de realização, aprovações de subcontratos subordinados,
termo de condições gerais e tratamento de solicitação de mudanças. Quando a gente fala de administrar as aquisições, nós estamos falando do processo responsável pelas relações de aquisições e monitoramento de desempenho do contrato e a realização de mudanças e correções conforme necessário. E no encerramento das aquisições, é um processo responsável pela finalização das aquisições que serão feitas pelo projeto. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.